Olá a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Sei que vocês estão nas escolas, professoras, professores, coordenadores, coordenadoras, diretores, diretoras. Sejam acolhidos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Thaís Tesani, sou professora da Unesp aqui de Bauru e faço parte do convênio da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista com a Faculdade de Ciências da Unesp aqui de Bauru. Eu sou pedagoga, sou mestre e doutora em educação, trabalho aqui no Departamento de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica. Não estou falando com vocês hoje ao vivo porque eu estou com alguns problemas de saúde. Eu tive uma pneumonia, fiquei internada durante 5 dias e estou com um pouco de dificuldade ainda para respirar e falar. Então, eu optei por gravar neste momento para que, com a edição, não atrapalhasse a linha de raciocínio que eu irei desenvolver com vocês. Fiquei também um pouco receosa em falar ao vivo e não conseguir responder todas as perguntas neste momento. Então, nós vamos adotar a seguinte dinâmica. Vocês vão assistir esse vídeo hoje nas escolas, vão discutir alguns pontos que eu vou levantar aqui, vão elencar várias questões que vão surgir neste momento, vão encaminhar essas questões para a equipe técnica da Secretaria da Educação, para que posteriormente eu consiga responder todas as questões. Sei que não é o ideal. O ideal seria este movimento, as perguntas aparecerem e eu estar respondendo. Porém, neste momento, eu não consigo fazer isso. Tá? Já peço desculpas, mas para não atrasar o início do processo, nós iremos começar desta forma. Tudo bem? Espero que vocês compreendam, espero que vocês entendam e espero que vocês participem. Tá? Por que eu estou aqui? O que é que eu vim conversar com vocês? O que é que a gente vai trabalhar aí ao longo de alguns anos? Tá? A questão do currículo. Aqui na Unesp, no curso de Pedagogia, eu tenho uma disciplina que se chama Currículos, Programas e Projetos. Alguns de vocês já devem ter sido os meus alunos, já devem ter passado aqui pela universidade e devem já saber um pouco da minha história sobre a questão do currículo. Né? Aqui em Bauru, eu organizei o primeiro currículo do ensino fundamental. Tá? Foi um processo que durou aí 3 anos, né? A gente construiu aí um currículo que ele partiu do fazer docente, ele partiu da prática que os professores realizavam nas escolas, tá? Não foi um movimento fácil, não foi um movimento tranquilo, mas resultou num documento que serviu de norte para a prática do professor, tá? Posterior a isso, esse currículo passou por uma nova adequação e depois passou pela adequação em relação à BNCC, tá? Porque quando a gente começou o currículo aqui em Bauru, nós não tínhamos ainda uma BNCC. O que eu gostaria de frisar aqui com vocês é para que vocês não comparem Bauru com Lençóis Paulista. Existe uma diferença muito grande entre essas duas construções de currículo. Tá? O que a gente vai fazer em Lençóis Paulista, aí com vocês, com a ajuda de vocês da escola, é construir um currículo, né, que seja alinhado à BNCC, porque é o que nós temos hoje. Bauru, quando fez o início desse processo, não tinha BNCC e não tinha uma linha teórica definida. Lençóis Paulista
diferente de Bauru, já tem uma linha teórica definida. Então, vocês já estão um passo à frente do que nós fizemos aqui. Por isso, não há como comparar Bauru com Lençóis. Bauru fez de um jeito, Lençóis vai fazer do mesmo jeito? Não. Nós temos pontos de partida diferentes. Nós temos diretrizes pedagógicas, princípios filosóficos diferentes. O ponto de partida é outro. Vocês já têm no projeto político-pedagógico de vocês a questão da intencionalidade em relação à diretriz pedagógica do município. Ou seja, vocês já têm uma concepção de aluno que vocês querem formar. É claro que a gente vai revisar isso, mas vocês já têm uma base de ponto de partida, né? Vocês já têm ali nos projetos pedagógicos da escola, né, de todas as escolas, a forma como vocês concebem o processo educativo, como vocês concebem a educação, como vocês concebem o aluno e, principalmente, como vocês concebem a questão da construção do conhecimento. Então, por isso, é tão importante vocês revisitarem essa proposta pedagógica, essa diretriz pedagógica, esses princípios filosóficos do município e identificarem aí a construção de um currículo pautado neste princípio. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que vocês precisam olhar para os projetos políticos pedagógicos no qual vocês já têm uma definição, uma diretriz e um princípio pedagógico. Tá? Vocês já assumem ali uma posição. A partir desta posição, nós iremos refletir sobre o currículo. Tá? Então, o primeiro exercício é vocês olharem para esses projetos políticos pedagógicos e analisarem se eles estão coerentes com aquilo que vocês fazem. Tá? Construir currículo não é ter uma resposta pronta para tudo, não é ter uma receita em que você vai encaixar as partes para formar um todo, tá? Este não é o princípio da construção curricular, bom? Então, nós vamos conversar durante muito tempo, nós vamos nos encontrar com frequência para que eu oriente vocês, né, na construção deste currículo. Quando a gente pensa em currículo, e que a gente vai falar assim, mas o que eu vou fazer na construção de um currículo? Como que eu vou trabalhar a construção de um currículo, né? Primeiro a gente precisa pensar que currículo não é algo pronto, tá? Currículo, ele pode sim ser construído e todos, professores, coordenadores, pessoal de apoio, comunidade, alunos, né, fazem parte desse processo. Tá? O currículo, ele não é uma caixa fechada. O currículo, ele é flexível, ele é maleável. Tá? E, principalmente, né, currículo não é lista de conteúdo. Existe uma diferença muito grande em lista de conteúdo e currículo. Tá? A lista de conteúdo, ela pode até fazer parte do currículo, mas o currículo não é só conteúdo. Tá? O currículo é muito mais amplo e tem muito mais coisa que envolve aí o currículo. Quando a gente pensa
em construir currículo, a gente está abarcando aí a questão da ação pedagógica, da cultura, da memória, da vivência das escolas, dos cotidianos, das pessoas. Por isso, quando a gente pensa em construir currículo, a gente trabalha com o conceito de rede. Tá? O que é esse conceito de rede? Eu tenho aí uma escola que vai conversar com a outra escola, que vai conversar com a outra escola. São realidades diferentes, são sujeitos diferentes, são pessoas diferentes. Por isso que é importante o diálogo, né? É muito importante a gente conseguir conversar. Aqui, neste momento de construção, ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem uma visão, né, superior a outra. Todos serão ouvidos. A gente segue o princípio, né, na construção de currículo, de que todos são importantes, todos são fundamentais. A questão do currículo também está relacionada com uma política educacional, que aqui no município, vocês estão trabalhando com o apoio da Unesp, a questão da escola inclusiva, da construção de uma escola inclusiva. Então, o currículo ele precisa estar pautado neste princípio também. Entretanto, quando a gente fala, né, de política educacional e currículo, nós temos muitas vezes uma concepção de que as instâncias superiores constroem ou elaboram e nós das escolas executamos. A proposta aqui não é essa. A proposta é que o pessoal da escola construa. Por que o pessoal da escola construa? Porque quem faz são vocês. Vocês são aqueles que colocam o currículo em ação. Se nós construirmos um currículo que não tenha sentido e significado para vocês, vai ser um peso colocá-lo em ação. Mas se esse currículo tiver um sentido e um significado para vocês, colocá-lo em ação tem outro sentido. É totalmente diferente você executar um currículo de você colocá-lo em ação. Quando você executa um currículo, você desconsidera o professor como um ser intelectual, pensante, capaz de refletir sobre a própria prática. Ele apenas executa. Quando você coloca um currículo em ação, que foi construído olhando os contextos, as realidades, o movimento é diferente. O professor, ele passa a ser o agente da sua própria prática, tá? O ser pensante do processo. Então, a perspectiva que nós temos aqui é de que vocês, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, pessoal de apoio, diretores, diretoras, são capazes de construir um currículo de Lençóis Paulista que faça sentido para a cidade, que faça sentido para o sistema municipal de educação. Por isso, nós não vamos entregar um documento pronto. Por isso, nós precisamos de vocês. Vocês participando deste movimento, participando deste processo. Tenho certeza que em todas as reuniões pedagógicas das escolas, daqui para frente, esse será um ponto de pauta. E precisa ser sim um ponto de pauta, porque nós precisamos deste movimento.
que venha das escolas. As escolas serão ouvidas, as escolas vão fazer parte do processo. Diante disso, então, continuo aqui trazendo muito mais questões do que respostas. Acho que nesse primeiro momento nós teremos muito mais questionamentos do que respostas prontas. Anotem todas essas questões, encaminhem essas questões. Essas questões fazem parte de um processo que está começando. Por isso é tão importante termos questões. Porque se não tivermos questões, é porque essa proposta não teve um sentido para vocês aí nas escolas, tá? Então questionem, enviem suas perguntas e na medida do possível eu vou respondendo. É claro que muitas dessas questões, quem vai me ajudar a responder é a equipe técnica da Secretaria da Educação. Mas juntos nós levaremos para vocês as respostas nas escolas. Pode ser que em algum momento a gente precise se reunir presencialmente e que eu vá em alguma escola para a gente conversar, tá? Esse movimento é muito válido. O que não pode acontecer é aquela rede de telefone sem fio que às vezes atrapalha o processo, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Se a gente conseguir diminuir ruído, o processo é muito mais tranquilo. Para as escolas, para a equipe técnica, para mim, para todos vocês. Tá bom? Então vamos continuar conversando um pouco mais sobre currículo. Bem, quando a gente pensa em currículo, a gente pensa também por que, né, muitas das reformas curriculares não atingem sucesso. Por que a gente vê, muitas vezes, um movimento tão grande, né, de currículo, de fazer currículo, de pensar o currículo, e aí a gente não tem o sucesso? Porque vocês das escolas não são ouvidos. Porque são vocês que colocam o currículo em ação. E colocando o currículo em ação, vocês precisam participar do processo. Quando não atingem o sucesso, as propostas curriculares ou os currículos, é porque vocês que fazem o currículo, né, acontecer na escola, não são ouvidos. E isso não pode acontecer, porque a gente precisa trabalhar coletivamente. Juntos, nós somos mais fortes. E nós precisamos pensar em processos pedagógicos qualitativamente superiores. Se a gente está falando de construção de currículo, é por quê? Porque ele não é um processo pronto, ele não é um produto acabado. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós construirmos um currículo para Lençóis Paulista, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, podia ter mudado isso. E esse movimento vai continuar sempre. Por quê? Porque ele é um processo. E sendo processo, ele não finaliza, ele não acaba num documento único. Tá? Nós precisamos, né, pensar nas escolas, nas realidades, nos contextos, nos alunos, em tudo que envolve a prática pedagógica. Quando eu penso em currículo, eu trabalho com um autor que se chama Sacristã. Acho que muitos e muitas de vocês já devem ter ouvido falar sobre o Sacristã. O Sacristã, ele fala que o currículo, né, é uma prática. Em sendo uma prática, ele é desenvolvido por meio de vários processos. E ele vê o professor como um elemento de primeira ordem para a concretização do currículo. Por isso, é tão importante o professor participar e ser ouvido.
Quando o sacristão fala de currículo, ele reconhece o currículo como uma configuração na prática. O que significa isso, né? Que o seu desenvolvimento é um processo que é moldado pelo professor e é traduzido por esse professor. Então, por isso, quando a gente pensa em construção de currículo, nós precisamos ter consciência das nossas escolhas. Quais escolhas são essas, né? Eu preciso ter em mente, quando eu construo um currículo, que aluno eu quero formar, né? Que aluno que eu vou formar? O que eu espero de um aluno que termine o ensino fundamental na rede municipal de Lençóis Paulista, tá? Nesse momento, eu tenho, né, a questão da motivação, da relação do professor e aluno, das metodologias, das condições materiais, da utilização do espaço. Tudo isso envolve o currículo, tá? Por isso que currículo não é simplesmente uma lista de conteúdos. E fique bem claro isso, né? Os conteúdos, eles são necessários para que a gente atinja um objetivo maior. Pensar em conteúdos sem ter um objetivo é ter um currículo esvaziado. Quando nós pensamos, né, em currículo, nós pensamos em escolhas, nós pensamos na nossa identidade. E por isso é tão importante, né, a gente refletir sobre isso nas escolas. Pensar neste movimento, né, semanalmente aí nos seus horários de formação, de reunião, nos horários coletivos, né, conversar sobre isso. O currículo, ele envolve não só os condicionantes internos dos trabalhos nas escolas, mas ele envolve também os determinantes econômicos, políticos, sociais, culturais e administrativos, né? As escolas não estão isoladas, as escolas conversam a todo momento com a sociedade, e por isso, esses determinantes, né, que vão além do que acontece dentro da escola, também influenciam no currículo. Nós temos, então, um currículo prescrito. O que é um currículo prescrito? Tá? O currículo prescrito é, por exemplo, a BNCC. Tá? Então, nós temos ali, atualmente, a base que equivocadamente foi adotada como currículo oficial. BNCC não é currículo. BNCC é diretriz para a construção de currículo. Tá? Existe uma diferença muito grande aí. Entretanto, né, nós temos aí a BNCC como o currículo oficial nacional, que reduz muito o trabalho nas escolas, tá? A prática nas escolas. Bem, a partir do momento que eu tenho um currículo prescrito, e aqui eu vou dar o exemplo da BNCC, esse currículo ele é traduzido para ser apresentado aos professores. Tá? Como que acontece essa tradução de um currículo prescrito para ele ser apresentado para os professores? Tá? Eu tenho, por exemplo, livros didáticos, apostilas, né, um material, né, construído com base nesse currículo oficial. Tá? Então, nesse currículo que eu apresento aí para os professores por meio desses materiais, né, eu tenho a leitura que o professor faz desse currículo. Tá? Eu tenho como o professor interpreta isso
que é apresentado para ele na forma de apostila ou livro didático. Então, esse professor, ele vai moldar este currículo, tá? De acordo com os seus alunos, desde o nível de aprendizagem até as dificuldades que eles apresentam. Então, eu tenho aí um currículo que ele é moldado, né, de acordo com o que é apresentado e de acordo com o que foi prescrito. A partir disso, o professor vai colocar esse currículo em ação. Quer dizer que o olhar do professor, né, a visão que ele tem, como ele organiza isso, né, também não necessariamente é igual ao currículo que é apresentado, que é moldado, que é prescrito. Tá? O que isso significa, gente? Que quando eu coloco um currículo em ação, eu tenho todos os determinantes da prática. Tá? Ele é movimento. O que é isso? Ele está acontecendo numa sala de aula que é viva, que está repleta de crianças, que não param, que estão em constante interação, e que muitas vezes aquilo que eu planejei, que eu organizei, eu não consigo fazer. Tá? Por quê? Porque quando o currículo ele é colocado em ação, né, ele tem movimento, ele tem vida. Tá? E ele tendo vida e acontecendo, né, todos os determinantes e condicionantes internos da escola influenciam, né? Então, muitas vezes você está lá dando a sua aula, apresentando, né, um conteúdo que já está articulado com uma metodologia, que acompanha aí um processo avaliativo de tudo isso que acontece, e acontece alguma coisa na escola ou alguma coisa na sala de aula que desestrutura tudo isso e que faz mudar tudo isso, né? Então, aí muda todo o movimento. Bem, nós temos também aí, nesse currículo em ação, a questão do currículo realizado, que muitas vezes é aquele que eu consegui realizar. Não como eu gostaria, como eu idealizei, como eu pensei, né? Mas o que aconteceu naquele momento com aquela determinada turma. Neste momento também, perpassando por todas essas etapas aí do currículo, nós temos o currículo oculto, que ele faz parte desse processo das interações, ele faz parte desse processo de colocar o currículo em movimento. E o currículo oculto acontece, né, a todo momento. Para finalizar, e não porque seja o último momento, mas a questão da avaliação do currículo. Eu preciso olhar para esse currículo e ver se ele foi compreendido, se ele foi assimilado pelos alunos, né? Como que esse currículo vai surtir um efeito aí na aprendizagem dos alunos. Então, o currículo ele precisa ser avaliado. E não é uma avaliação ao final do processo, é uma avaliação processual. Ela acontece durante todo o percurso, todo o caminho. Tá? Eu vou ler agora uma citação do Sacristã para vocês, que eu gosto muito. Tá? O currículo é um conceito que, no discurso sobre a educação, denomina e estabelece uma realidade existente e importante nos sistemas educacionais. Um conceito que, ainda que sem dúvida, não engloba toda a realidade da educação. Tem se convertido em um dos núcleos de significação mais densos e extensos para que seja compreendido no contexto social e cultural, e para que possamos entender as diversas formas pelas quais ele se tem institucionalizado. O currículo não é apenas um conceito teórico, útil para explicar esse mundo englobado, mas também se constitui
em uma ferramenta de regulação das práticas pedagógicas. Por isso, quando a gente pensa em currículo, nós temos saberes, mas também temos muitas incertezas. Neste momento, peço que vocês pensem, né, nas escolas, nos alunos, na cultura, nos planos, nos projetos, naquilo que vocês realizam. Olhem para a realidade das escolas, olhem para estes contextos, olhem para os alunos e pensem, né? Por que nós precisamos construir um currículo? Por que nós precisamos desse movimento aqui no município? O que vai fundamentar isso? Como as escolas participarão deste processo? Vocês elegeram aí, né, um professor que vai participar desse movimento. Esse professor será um interlocutor, mas não é apenas a voz dele que será ouvida, é a voz de todos. Então, reflitam sobre isso. Por que a gente precisa de um currículo? Por que a gente precisa construir um currículo? Por que Lençóis Paulista precisa de um currículo? Tá? E pensem também, que aluno eu quero formar? Né? Terminando aí o ensino fundamental, o que eu espero que esse aluno saiba? Quais são, né, as competências, habilidades que a BNCC traz e que são significativas para o nosso contexto, para a nossa realidade? Será que a gente precisa seguir fielmente a BNCC? Será que a gente pode ir além da BNCC? Será que a gente pode fazer adequações e adaptações de acordo com o nosso contexto? É nesse sentido, eu quero que vocês agora nas escolas, né, conversem, levantem os questionamentos e tragam essas perguntas para que num próximo momento eu consiga trazer as respostas. Peço novamente desculpas por não estar ao vivo com vocês, mas eu estou com uma certa dificuldade ainda para respirar e falar, né? Mas que em breve já estarei, né, pronta para realizar todas as atividades da universidade, mas eu não podia deixar de falar com vocês no dia de hoje. Então, de uma forma um pouco diferente, né, trouxe aqui o meu start, o meu pontapé inicial, para que a gente possa iniciar este processo de construção de currículo. Né? Fácil não vai ser, super desafiador, mas eu tenho certeza que juntos e juntas nós conseguiremos. Um grande beijo para vocês que ficam aí nas escolas, o meu abraço afetuoso a todos que continuam aí a sua jornada de trabalho, e eu encerro por aqui a minha fala. Em breve estaremos trabalhando juntos, e se tudo der certo, presencialmente. Até breve.